Numa visita muito especial ao encantador município de Diamantina, vamos juntos desvendar as memórias do garimpo de diamantes e as lendas que permeiam o imaginário local. Já em um passeio pelas belas paisagens da Serra do Espinhaço, vamos conhecer uma charmosa vila em que moram apenas 3 pessoas. E tem também um pacato povoado que já foi até cenário de novela. Ficou curioso para explorar essa jazida de histórias? Então você já sabe, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou Matheus Boa Sorte e está começando mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Boa sorte viajante, boa sorte viajante. Nosso destino do dia é o município de Diamantina, interior de Minas Gerais, distante 292 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Em seus quase 3.900 quilômetros quadrados, por aqui vivem cerca de 48 mil habitantes. O cenário urbano é composto por casarões coloniais bem preservados, distribuídos em ruas de ladeiras íngremes. Em reconhecimento a esta rica herança arquitetônica, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, inscreveu o Centro Histórico da cidade na lista de Patrimônios Culturais da Humanidade e definiu a cidade como uma joia incrustada num colar de montanhas rochosas. Diamantina já passou do seu aniversário de 300 anos de existência, o que equivale a nada mais, nada menos que 5 bodas de diamante. E por falar em diamante, é aqui que a nossa história começa. Por volta de 1713, a primeira leva de garimpeiros fundou aqui o Arraial do Tijuco. Eles vieram à procura de ouro e acabaram encontrando a pedra preciosa em grande abundância na Serra dos Cristais. Durante todo o século XVIII, essa região figurou como uma importante fonte de riquezas para a coroa portuguesa e se tornou o maior centro de extração de diamantes do Ocidente. Infelizmente, este é mais um capítulo da história do nosso país que carrega consigo as marcas da escravidão. A emancipação da cidade veio no século XIX, já com o nome de Diamantina. A elite intelectual do período a apelidou de Atenas do Norte, por considerá-la como um grande centro de educação, cultura e jornalismo no norte de Minas Gerais. No entanto, também foi na segunda metade do século XIX que a atividade diamantífera começou a dar sinais de declínio. A cidade foi erguida sob um terreno declinado, com suas ruas estreitas e calçadas de pedras. O casario que estampa a paisagem do centro de Diamantina apresenta uma arquitetura pitoresca que mescla uma forte influência portuguesa, algumas inspirações árabes e, claro, a adaptação à realidade brasileira. E foi num destes casarões que nós tivemos o prazer de nos hospedar e começar essa viagem, na pousada Museu Relíquias do Tempo,
administrada pela nossa amiga Dona Carmen. Comendo quitanda, tomando chá na companhia do fogão de lenha e da minha amiga Dona Carmen, que tem o privilégio de viver em Diamantina. E que privilégio, hein, Dona Carmen? Nossa, isso aí realmente eu também acho. Acho que eu fui privilegiado de ter nascido em Diamantina e num casarão que me traz assim recordações maravilhosas, uma família que eu tive maravilhosa, então eu sou realmente uma privilegiada. Esse casarão ele foi construído mais ou menos quando? Esse casarão deve ter 200 anos. E ele é da minha família desde 1902. O meu bisavô comprou esse casarão. E depois meu avô veio morar aqui, meu pai veio morar aqui e eu acabei nascendo aqui. A senhora nasceu no casarão? Nasci no casarão, literalmente no casarão. Na época, as parteiras, os médicos faziam os partos, era comum casa. fazer esses partos em casa. É. Aqui na pousada, a senhora falou dos espaços, dos pequenos museus que a gente tem dentro da pousada. Esses memoriais, esses espaços que ajudam a contar um pouco das histórias, quais são eles? Bem, nós temos um deles que é inclusive reconhecido pelo IBRAM, que é o Museu do Garimpo, que se chama Daniel Luiz do Nascimento, que é o nome do meu sogro, que é uma família tradicional de garimpeiros e de diamantários. Então a gente tem ali um museu que conta a história da extração do ouro e do diamante no século XX. Temos uma homenagem também a Chica da Silva. Então temos um espaço que nos mostra um pouco da história de Chica da Silva e João Fernandes, com seus filhos, com toda a trajetória de vida dela em Diamantina. Eu vou querer saber um pouco mais sobre a Chica da Silva, que com certeza você aí de casa já ouviu falar. Mas antes, minha prosa é com o legítimo garimpeiro diamantinense. Quem chegou aqui para conversar com a gente no Museu do Diamante da Pousada Relíquias do Tempo foi o Belmiro Luiz, especialista no assunto, bastante conhecido na cidade. Belmiro, para começar a nossa prosa, Diamantina sem o garimpo seria a Diamantina que a gente conhece hoje? Ah, certamente não. Porque vamos começar do próprio nome. Diamantina teve origem na palavra diamante. O diamante era encontrado através do garimpo. Então acho que Diamantina não seria Diamantina de hoje. Desde a época que eu me entendo por gente, até o fim da década de 80, princípio de 90, a economia de Diamantina ela girava em torno do garimpo. Você falou que sua família tem 200 anos dessa tradição, você vai fazer 60. Sim. E desde sempre você está envolvido nesse processo. Como é que é essa sua relação com o garimpo e essa relação da sua família com o garimpo? Olha só, a minha relação com o garimpo é a melhor possível. Porque, sem querer ser poeta, mas a gente aprende, tem a oportunidade de viver muita coisa e, inclusive, experimentar a evolução que acontece do garimpo ao primeiro mundo. Então, quem mexe com essa atividade tem essa oportunidade. E a questão da minha família, ela está de parabéns e eu tenho orgulho em fazer parte dela porque ela manteve essa tradição. Ela é das poucas famílias que mantém a tradição garimpeira. A maior parte já abandonou, infelizmente não estão aí mais, mas a gente ainda mantém. A gente ainda mantém o trabalho garimpeiro que ajuda a preservar a nossa história e cultura. Belmiro, como é que é o dia a dia do garimpeiro? É profissionalmente sofrido e magistralmente vivido, porque o trabalho é difícil. É talvez a única atividade que o homem emprega sangue, suor e lágrima e não sabe se vai levar o pão para casa.
Por outro lado, quando ele encontra, ele vive a vida em esplendor máximo. E isso dentro daquilo que ele conhece. Ou ele vai para um boteco, enche a cara, gasta tudo, mas vive o momento. Por isso eu falei que é magistralmente vivido. É aproveitar aquela oportunidade, torrar o dinheiro com os amigos, não quero saber do amanhã, amanhã eu volto e encontro mais. Assim é o nosso jogo. E como é que o garimpeiro, obviamente a experiência, o passar do tempo ajuda muito nesse sentido, mas como é que o garimpeiro entende que determinado ponto é um ponto que vai ter sucesso ou que se espera que tenha e determinado ponto não vai ter? Já houve, por exemplo, lugares que você falou, aqui vai dar, não deu nada, e outros que talvez você apontou o olhar e falou, aqui não é lugar para dar nada e lhe surpreendeu? Ah, com certeza, a natureza prega peça toda hora. A questão do que a gente interpreta antes de começar um serviço ou continuar é você entender os sinais que a natureza te dá. Você vê o curso do material, a direção que ele segue, a composição do subsolo, isso tudo o garimpeiro tem que conhecer. Senão ele faz buraco na água. Em nosso passeio por Diamantina, eu tive a oportunidade de bater um papo com uma espectadora que acompanha o canal todas as semanas, a artesã Parísina Ribeiro, grande conhecedora da história da cidade. Ela produz peças inspiradas na paisagem local e faz sua parte para manter vivas essas importantes tradições culturais. É ela quem vai contar pra gente algumas das lendas de Diamantina, começando pela famosa gameleira. Muitas são as histórias que se conta sobre a nossa gameleira, ou a caiaca, né? Uma das lendas dizem, né, que um preso foi preso injustamente, a cadeia que fica ao lado aqui, que hoje é o Teatro Santa Isabel, e esse preso sempre dizia que ele era inocente. E chega, né, ao fim o sofrimento dele, eles mandam chamar o padre, novamente ele diz que é inocente e diz que um sinal vai surgir da inocência dele. Pouco tempo depois que ele falece, aqui em frente à igreja de Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos, nós tínhamos um cruzeiro, ainda temos, né, somente, e começa-se a brotar uma árvore. As pessoas começam a ver as raízes, depois os galhos, as folhas, até que se identifica que é uma gamileira, né? E muitos acreditam que esse foi o sinal desse preso da inocência dele. É incrível como uma história contada séculos atrás consegue fincar raízes através do tempo e se manter viva até hoje na memória da cidade. Por falar nisso, vamos aproveitar a presença da Parísina para tentar responder a uma grande pergunta. Quem foi Chica da Silva? Nossa, que pergunta difícil, Matheus, para eu responder, mas eu vou tentar. Chica foi uma grande mulher, na minha opinião, e de muitas pessoas, uma mulher à frente do seu tempo. Chica foi uma mulher negra, escravizada, que nasceu em Milho Verde, hoje distrito do Cerro, naqueles tempos de Tejuco, de Arraial do Cerro Frio, Vila do Príncipe, e ela vem muito nova para a região que hoje é Diamantina, para ser escravizada e morar na casa do Pires Sardinha, que hoje é o casarão do Museu do Diamante. E contam que o João Fernandes, contratador, chega a Diamantina para cuidar de todo, né, as minas, o processo de mineração, de garimpagem de diamantes, e vê Chica da Silva e se apaixona por ela loucamente. Então ele logo trata de comprar a sua alforria, a sua liberdade, e faz dela a sua mulher, a sua esposa. Eles então, né, vão viver juntos por um bom tempo aqui em Diamantina, na casa, no casarão,
que fica aqui no centro histórico, uma casa grande, imponente para a época. Juntamente, além de toda a casa, tem um grande quintal nessa casa onde se tinha o costume de se plantar muitas coisas, de se produzir muitas coisas, além também de uma capela particular, porque Chica era devota de Santa Quitéria. Dizem a lenda também que a nossa igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Ordem Terceira dos Brancos, que foi financiada pelo contratator João Fernandes, tem a sua torre ao fundo da igreja. Por quê? Isso é para que o barulho do sino não incomodasse Chica, principalmente nos momentos de descanso. Chica da Silva foi uma das figuras mais emblemáticas do período colonial em Minas Gerais e não é à toa que sua história já rendeu um filme e uma novela de muito sucesso. Obrigado, Parisna, por compartilhar com a gente esse conhecimento e por ser uma fã tão engajada do nosso Boa Sorte Viajante. Em breve a gente se encontra novamente para tomar um cafezinho e ter uns novos dedos de prosa. Lembram que a dona Carmen preparou na pousada Relíquias do Tempo um memorial para homenagear a Chica da Silva? Além deste espaço e do Museu do Diamante, que a gente já visitou, a pousada tem também um memorial dedicado ao ilustre fotógrafo Chichico Alckmin, que fez dessa cidade seu lar e maior inspiração, e um salão que homenageia o Juscelino Kubitschek, JK, presidente do Brasil entre 1956 e 1961, que nasceu aqui em Diamantina. E para quem se interessa por festividades religiosas, a pousada conta ainda com o espaço Cora Tameirão Couto, onde há uma exposição das manifestações folclóricas e religiosas de Diamantina, que ocupam a programação cultural da cidade ao longo do ano. Quando a gente anda em Diamantina, são muitos os motivos para que o nosso olhar se aponte com encanto para as cenas urbanas, para as cenas rurais, para as tradições, para as pessoas, para a gastronomia. O que é ser de Diamantina para a senhora? Um orgulho. Realmente, eu acho que é uma cidade assim, que tem uma riqueza muito grande em tudo isso que você falou. Ela é uma cidade que tem um entorno maravilhoso, eu acho que ela é emoldurada por essa Serra dos Cristais, né? E ela é uma cidade que tem, inclusive nós temos o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, não é à toa, né? Então é uma cidade que nos faz ser realmente orgulhosos de sermos diamantinenses. Gente, antes de terminar esse bate-papo, nosso chá, a gente vai comer essas quitandas todas aqui. Eu disse isso nos bastidores e faço questão de falar isso para você que nos assiste. Eu tenho 11 anos viajando o Brasil, conhecendo não só o nosso país, mas já são quase 25 países mundo afora. Eu nunca fiquei hospedado numa pousada que tivesse tanto respeito com a história e com as memórias como a pousada Relíquias do Tempo. São 6 espaços de memórias. São 5 espaços memória, né? 5 espaços. 5 espaços de memórias. E a pousada é toda mobiliada com móveis. Perfeito. Antigos. São 5 espaços de memórias. A pousada é toda mobiliada com móveis de época. E você vai conseguir ter uma imersão, eu digo, é colocar um pé no passado sem esquecer que está num presente, que olha para um futuro, que segue escrevendo suas tantas histórias. Então vocês vindo a Diamantina, só por vir aqui na pousada Relíquias do Tempo, eu já tenho certeza que você vai ter uma experiência fabulosa e a cidade, com seus tantos elementos, você vai criar um caso de amor muito especial por isso daqui. Dona Carmen, obrigado de coração pela receptividade que vocês nos deram. Nós que passamos tanto tempo fora de casa, viajando, quando a gente chega em locais que a gente é tão bem acolhido como a senhora nos acolheu, a gente sim se sente dentro de casa e são pessoas como a senhora que a gente vai colecionando na nossa lista, que a gente diz que é a família que os viajantes fazem em nossas tantas expedições. Então, obrigado de forma muito sincera, você que está nos assistindo, viva essa experiência. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com memórias, com recordações, com fotografias, e vai embora com saudade do mesmo jeito que a gente vai.
Obrigado de coração por tudo Quem isso. tem que agradecer somos nós. Eu acho que encontrar pessoas que valorizam o trabalho que a gente fez é muito gratificante. Obrigado, e assim, comendo quitanda e tomando chá, que eu peço licença para a gente bater mais papo e seguir evidenciando para vocês os tantos e tantos encantos de Diamantina, esse pedacinho especial das Minas Gerais. Mas antes de encerrar o episódio de hoje, temos que admitir que nem só de chá de hibisco se vive um viajante. Então eu dei uma escapulida para a cervejaria Relíquia, aqui mesmo na pousada, para degustar uma cerveja artesanal diamantinense inspirada na história da própria cidade. História que está na rua e que também está no copo. Léo, você criou essa cerveja e deu a ela um nome que faz homenagem ao primeiro nome aqui de Diamantina? Isso mesmo, Matheus. Aqui em Diamantina, antes de ser chamado de Diamantina, era chamado de Arraial do Tijuco. Pelo que a gente levantou, Tijuco era o nome que os povos antigos daqui davam para terra preta, né? Barro preto. E aqui, como tinha muito dessa formação de solo, a Diamantina primeiro foi chamada de Arraial do Tijuco. Aí a gente fez uma cerveja encorpada, negra, escura e quis homenagear esse primeiro nome da cidade. Então vamos brindar com história, experimentar. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e alcançar um público ainda maior. Se inscreva, clique no sininho, ative as notificações e acompanhe as novas reportagens que toda semana trazemos para você. Aproveita para deixar o seu comentário nos dizendo o que você achou dessa reportagem. 34 casas, uma igreja e 3 moradores. Só que aqui na vila de Biribiri, interior rural do município de Diamantina, Minas Gerais, a população já foi de 1.200 pessoas. Na época, funcionava uma fábrica de tecidos aqui e essa comunidade já foi o maior polo têxtil do estado de Minas Gerais. E nesse episódio você vai entender o porquê da diminuição dessa população, o porquê de sair das 1.200 pessoas para as 3 atualmente. E as casas muito preservadas, não mora ninguém por aqui. Você vai entender tudo isso, conhecer um pouco das belas cachoeiras aqui ao redor, da natureza, das paisagens. Um episódio curioso, muito interessante e que eu tenho certeza que você vai adorar. Antes de entendermos a história da ocupação, ou melhor, da desocupação da vila de Biribiri, vamos seguir o roteiro tradicional de quem visita a comunidade. Quem vai acompanhar a gente nessa aventura pelo Parque Estadual do Biribiri é o competente guia de turismo, Marcos Alexandre. Matheus, o nosso roteiro é o seguinte, geralmente a gente sai de Diamantina às 10 horas da manhã, tá? Adentramos ao parque, passamos na Cachoeira da Sentinela, nas pinturas rupestres, chegamos à Cachoeira dos Cristais e vamos até a Vila Biribiri, né? Onde a gente almoça na vila, né? Eu deixo o pessoal bem à vontade quando chega na vila. Por volta de 14 horas estamos saindo, retornando para Diamantina. Podemos vir de micro-ondas com várias pessoas, né? Podemos vir com uma pessoa, 2 pessoas. A gente quer atender bem o turista, entendeu? Eu não deixo de trazer o turista. Se tiver um turista para trazer na Vila Biribiri, a gente vai trazer e fazer o passeio com ele. O Parque Estadual do Biribiri foi criado em 1998 e abrange uma área de cerca de 170 quilômetros quadrados na Serra do Espinhaço. A vegetação típica é o cerrado, mas a presença de quedas d'água cria pequenos oásis que são um convite tentador para os turistas. A primeira cachoeira que visitamos em nosso passeio é a da Sentinela, que tem fácil acesso e oferece várias piscinas naturais propícias para o banho, com águas cristalinas e incidência do sol durante a maior parte do dia.
Parque do Biribiri, Matheus, tem de especial as cachoeiras, né? Hoje a gente tem 2 cachoeiras dentro do Parque do Biribiri, né? São outras várias cachoeiras, mas que a gente faz o passeio é na Cachoeira da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais, né? Tem uma fauna muito rica, né? O veado do Cerrado, né? Tatu, mocó, jacu, o tiu, né? São vários animais que a gente encontra aqui no parque, né? A paca, o mocó, que é muito da nossa região, né? Que dá muito na serra, não é todo lugar que tem um mocó, né? É o que a gente encontra no parque, é um cerrado, né? De pequeno porte, com muitas bromélias, né? E o principal é a preservação das sempre-vivas, né? O parque é um parque estadual que há 25 anos fez para preservar as sempre-vivas, tá? As orquídeas, né? Continuando o roteiro turístico, chegamos a uma área do parque que preserva diversos sítios arqueológicos pré-históricos com painéis de pinturas rupestres. Um atrativo muito interessante para aqueles que têm a curiosidade de descobrir quem foram os primeiros sortudos a ocuparem as terras mineiras. Como podemos ver, os desenhos retratam a fauna primitiva do Cerrado. Será que algum desses bichos é parente do mocó que o Marco citou? O próximo destino imperdível para os visitantes é a Cachoeira dos Cristais, que fica a 12 quilômetros da entrada do parque. Assim como a Cachoeira da Sentinela, o acesso é bastante tranquilo e os turistas podem chegar de carro ou a pé. A queda maior forma um poço de águas límpidas e geladas, que é uma ótima opção de passeio para toda a família. Dizem as histórias que as rochas que formam os degraus da cachoeira teriam sido cortadas com talhadeiras por antigos proprietários das terras à procura de diamantes. Para completar nossa visita ao parque, fizemos uma paradinha no Ribeirão das Pedras, um curso d'água que passa pela vila de Biribiri e que apresenta uma trilha ideal para caminhadas e ciclismo de montanha. O terreno acidentado da serra permitiu a formação de quedas d'água e poços profundos, que inclusive ajudam a explicar o nome escolhido para batizar essa região. Para quem é da Bahia, assim como eu, e de outras partes do Brasil, está acostumado com biribiri, um fruto esticadinho e bastante azedo, que vai lembrar o sabor do limão. Mas biribiri aqui não tem nada a ver com esse fruto e significa buraco fundo no Tupi-Guarani. Uma curiosidade que valeu muito para mim e que eu tenho certeza que já vai ajudando a gente a contextualizar um pouco sobre as curiosidades desse belo recanto de Minas Gerais. Depois de tantos passeios pelas redondezas da vila, vai chegando a hora do almoço e aquela bendita fome de comidinha caseira. Quem vai preparar pra gente uma galinha ao molho pardo no fogão a lenha é a dona Maria da Conceição, mais conhecido como Sãozinha, uma das 3 moradoras residentes que permaneceram em Biribiri após o fechamento da fábrica. Antes de almoçar, vamos bater um dedinho de prosa, porque ela tem muita história para contar. Sãozinha, quer dizer então que você passou sua vida toda aqui no Biribiri? Minha vida toda. Sua mãe trabalhava na fábrica e você me falou que ela foi a Diamantina para
no seu parto e logo depois retornou e você fez a vida Retornou aqui. aqui. Você está com que idade? Eu tô com 63 anos. De quando você era criança, nas suas lembranças, para hoje em dia, o que mudou aqui? Nossa, bastante, viu? Porque a vida antes era uma vida muito sofrida e simples. Assim, uma vida que você... Era de muita luta, que você não tinha muito emprego. Às vezes empregava muita gente aqui, mas não absorvia todo mundo. Então era muita luta, a gente plantava roça, a gente antigamente levava lenha para vender, para ter um dinheirinho para comprar as coisas. Todas essas casas que a gente está vendo aqui foram construídas pela fábrica para abrigar os funcionários? Todas elas foram. Só que algumas dessas casas eram comércios. Tinha o armazém e a loja. Um armazém e uma loja. E um açougue. Um açougue. Um Barbearia. Consultório dentário, um consultório médico e a barbearia. Então o pessoal trabalhava aqui, aqui tinha um básico para poder... Supria todas as necessidades das pessoas. Lá em cima é um clube, onde que era divertição. O pessoal divertia lá no clube. Tem a igreja, que era o lugar das missas. E as casas eram os casados que moravam lá onde que é a pousada hoje, era dos rapazes, e aquele galpão era das moças. Então quem era casado tinha sua casa, quem era solteiro, os homens ficavam num pavilhão e as mulheres ficavam... em outro lugar. Em outro pavilhão. A senhora chegou a trabalhar na fábrica? Não, quando eu tinha 14 anos ela fechou. Mas eu estudei aqui, fiz primeira comunhão. Meus filhos todos batizados aqui, todos nasceram aqui mesmo. Aqui mesmo? E assim, ia Diamantina, ganhava e voltava. E voltava logo para cá. Então foram muitas transformações. Muitas. Com o encerramento das operações, quase todos os operários foram embora de Biribiri em busca de empregos. Naquele momento, apenas 12 pessoas permaneceram no local para efetuar serviços de manutenção geral. Dona Sãozinha e seu marido estavam entre eles. E para atender a demanda dos visitantes que chegavam até a vila, resolveram abrir o restaurante. E isso tem quanto tempo que a senhora começou a fazer comida? Eu comecei foi em 92. 92, então 31 anos já. E todo dia que vier aqui... Todo dia está aberto. E todo dia tem turista aqui? Tem. De todas as partes do Brasil e do mundo? Do mundo, porque às vezes chega tanto turista que você não entende a língua e às vezes eles escrevem para a gente entender. Na quinta, por exemplo, que nós estivemos aqui, que acabou que a chuva nos impossibilitou de gravar, tinha um casal aqui, marido e mulher da Alemanha, e me chamou a atenção. Falei, olha só como é que o mundo está descobrindo o Biribiri. E quando a senhora vê que cada vez mais tem vindo gente visitar o Biribiri, como é que fica o coração? Nossa, muito bem, que eu falo assim, meu Deus, o Biribiri é visto e é querido. E ele nunca vai morrer. Sempre ele vai ficar aqui para brilhantar muitos viajantes que vêm e que passam uns dias aqui e vai embora. Nós ainda vamos explorar um pouco mais da história do surgimento da vila. Mas uma conversa dessas, antes do almoço, sempre abre o apetite. E eu, para não perder o costume, fui logo garantir a minha merenda. Nós acompanhamos Sãozinha preparando sua tradicional comida mineira, com imagens selecionadas a dedo para pirraçar você aí de casa, que eu sei que também fica morrendo de vontade de saborear essas delícias da nossa culinária.
dos pontos altos de quem visita o Biribiri, com certeza, é experimentar a comida caseira aqui da Sãozinha. E a diversidade é das maiores. Você vai se servir no fogão de lenha, com frango, tem lombo, carne, feijão tropeiro, arroz de vários tipos, muita salada, comidinha caseira, com gosto das Minas Gerais e bastante típico. Essa aqui é a hora do nosso almoço. Depois de mostrar tanta imagem bonita para você da comida sendo preparada, chegou a minha hora de merendar. Para daqui a pouco a gente seguir mostrando mais imagens tão especiais desse cantinho das Minas Gerais. O Biribiri tem muitos encantos e muitas possibilidades, e quem vem para cá com certeza vai ter a oportunidade de viver muita coisa interessante. Agora que já conhecemos a natureza preservada do Parque Estadual do Biribiri e já enchemos o bucho com a comida da Sãozinha, podemos enfim aproveitar a tranquilidade das tardes para apreciar este cenário que traz contornos de nostalgia. Uma das regras da comunidade é a manutenção das fachadas e das cores originais das edificações, o azul e o branco, que ajudam a compor essa paisagem idílica que muitos descrevem como Shangri-La das Minas Gerais. Biribiri foi uma das primeiras comunidades fabris do estado de Minas Gerais, fundada há quase 150 anos. Fruto de uma iniciativa ligada à Igreja Católica e voltada para a geração de empregos para mulheres, a fábrica que movimentou a vila prosperou por cerca de um século até o seu fechamento. No seu tempo de auge, cerca de 1.200 pessoas moraram por aqui. Uma transformação bastante grande para os tempos atuais, onde, como a gente já comentou no episódio de hoje, apenas 3 moradores têm residência fixa. E para entender melhor essa história, a gente bateu um papo com a Juliana, filha do Marcos Alexandre, que tem atuado na promoção do turismo local. Eu queria entender como é que nasce a vila. É por conta da fábrica? Em que momento da história isso acontece? A vila ela foi fundada em 1876 pelo primeiro bispo de Diamantina, o bispo Dom João Antônio Santos. E o principal intuito da criação da vila foi de cunho social, para abrigar mulheres em Diamantina e dar um ofício para elas. Então foi construída a vila com toda a assistência que elas precisavam, incluindo escola, barbearia, a igreja principalmente e a fábrica como ofício principal delas. Como é que era essa fábrica? O que se fazia por lá? A fábrica ela era uma fábrica têxtil. As mulheres tecelavam o tecido e depois elas mandavam esse tecido tecelado para a estamparia em outro município, que a segunda vertente da fábrica era em Gouveia ou em Belo Horizonte. E essa fábrica, no seu momento de ápice, essa vila do Biribiri, que hoje moram 3 pessoas somente, chegou a ter quanta gente morando por aqui? O ápice da vila foi um total de 1.200 pessoas aqui, funcionários. E até quando essa indústria funciona? A indústria funcionou até os anos 70. Depois ela foi fechada, a fábrica, de modo permanente. E depois ela foi vendida como uma vila, uma propriedade. Essa transformação, essa mudança no olhar da fábrica para hoje, esse lugar que recebe tantos visitantes, em que momento virou essa chave? Como é que foi essa transformação? A associação ela foi fundada em 2010. No início, as pessoas tinham que entrar com um tesouro para reestruturar o local, porque a vila também já foi rotulada como Vila Fantasma.
ficou um bom tempo sem os devidos cuidados necessários por ser um patrimônio. E foi desenvolvendo assim a estrutura básica, as restaurações das casas, as estruturas em si. E em meados de 2019 eu entrei como estudante de turismo daqui da UFVJTM, que é a Universidade Federal de Turismo aqui em Diamantina, com um projeto de implementar um turismo mais viável, mais acessível, publicar, disseminar a possível atrativo turístico que a vila tem em seu potencial. Atualmente na vila, ela encontra um total de 3 moradores, sendo Dona Salma e Adilson, seu marido, e Negão, que é uma pessoa que é responsável pelos afazeres aqui na vila, no dia a dia. A vila é composta por um total de 34 casas. Contamos com 2 restaurantes e um café, uma pousada, atualmente. E a maioria das casas são de proprietários que moram em Diamantina, então são domicílios de veraneio, as pessoas vêm passar os finais de semana, feriado, férias. E no dia a dia são somente essas 3 pessoas que vivem mesmo, de fato, na vila. Um dos destaques de Biribiri é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, um templo cercado por palmeiras imperiais na única praça da comunidade. Uma relíquia arquitetônica que conserva traços dos estilos rococó e eclético. Após ficar fechada por mais de 20 anos devido aos riscos de desabamento, ela tem passado por reformas e restaurações para que enfim possa novamente celebrar cerimônias. Durante o período de atividade da estamparia, os toques de acordar e recolher eram entoados pelo sino de ferro, fundido ali mesmo pelas operárias da fábrica e até hoje exposto do lado de fora da igreja, junto ao relógio doado pela coroa portuguesa. E sim, a vila é pequena e essa imagem aérea já mostra todas as suas construções. Como se tornou um ambiente turístico, o fluxo de visitantes no dia a dia é grande e as casas excedentes são geralmente usadas como segundo lar, com foco no descanso dos finais de semana, feriados e férias. Visão de futuro, olhar para frente, o que você acha que isso aqui cada vez mais vai se tornar? Quais são as ideias, as novidades, os projetos? Bom, a gente tem vários projetos de restauração e reforma, uma delas é a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Interessante é que a igreja tem o sino forjado pelas operárias em 1888, foi uma das primeiras coisas que elas fizeram quando chegaram. O relógio também foi doado pela família real portuguesa e a igreja está em fase final de restauração. A fábrica, apesar de inativa, ela tem um projeto de se tornar um museu com todos os maquinários foram todos trazidos dos Estados Unidos, na época em lombos de burro. E eles estão aí, estão bem conservados e a intenção é expor essa história da tecelagem mineira e repassar esse meu projeto para próximos estudantes de turismo também, que eu acredito que é um estudo interessante, que vai agregar muito valor, não só na Vila Biribiri, mas no município de Diamantina também. Parabéns pela iniciativa. E você, vindo a Diamantina, não pode deixar de conhecer o Biribiri. E caso goste desse clima bucólico, dessa energia especial, dessa tranquilidade, da boa comida e da natureza, com certeza deve considerar essa vila no seu próximo roteiro de férias. No finalzinho do século XIX, a adolescente diamantinense Alice Caldeira escreveu uma série de diários que foram publicados em 1942 sob o título Minha Vida de Menina. Neles, a jovem relata que não teria pressa de ir para o céu se morasse em Biribiri.
Mais de um século depois de escritas, as palavras ainda ecoam verdadeiras. Esse lugarejo, banhado por águas potentes, que um dia geraram energia para mais de 100 teares, hoje é movido por pessoas de fibra, que seguem tecendo seus caminhos com um sorriso estampado no rosto e que certamente têm o privilégio de conviver em um verdadeiro pedacinho de paraíso. Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e o mais procurado do Nordeste, recebendo anualmente mais de 2 milhões de visitantes, o que resulta em um setor hoteleiro e imobiliário em constante aquecimento. E é por isso que a VCA Construtora, empresa baiana reconhecida pela sua confiabilidade, está lançando em Porto Seguro uma unidade da IA, um novo conceito de hospedagem que vai chegar a muitos destinos do litoral do Nordeste. Você compra uma casa de praia, 100% sua, e leva mais 50 opções de destino. Tudo isso com parcelas que cabem no seu bolso. Para conhecer mais sobre o projeto, você pode falar com um dos corretores pelo telefone 779-9868-2641 ou apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua TV. Prefeitura Municipal de Coroado, uma cidade que nunca existiu, pelo menos não na vida real, só na ficção. Mas mesmo se a gente trouxer para a realidade, a comunidade de Extração, que é conhecido como Curralinho, também nunca teve prefeitura porque nunca foi município. Esse prédio aqui, historicamente, era uma casa do gerador, onde a energia gerada lá na cachoeira era trazida para daqui ser distribuída para a comunidade. Tempos depois já foi biblioteca, receptivo de turismo e hoje está assim, fechado, mas guardando essa recordação. Recordação importante porque esse prédio foi cenário de uma novela muito famosa, Irmãos Coragem, gravada em 1995 e que mudou um pouco da realidade deste pedacinho de Diamantina. Por aqui tem boa comida, muita história, uma gruta lindíssima, cachoeiras e é um pouco disso que a gente vai começar a mostrar para você a partir de agora. Outra curiosidade é que esse local tem 3 nomes, Extração, que é o nome oficial, Curralinho, que é a forma que todo mundo conhece a comunidade, e Coroado, porque ainda faz menção ao nome fictício que passou na novela. Quem chega em Extração logo percebe que por aqui reina o sossego, a julgar pela placa fincada na única praça local. Respeite os moradores, abaixe o som do seu carro. São pouco mais de 600 moradores que fazem deste povoado o seu lar e que preferem levar um estilo de vida com mais quietude e menos decibéis. Antes de se tornar um distrito rebatizado como Extração, em referência ao garimpo de diamantes na região, a comunidade era conhecida como Curralinho, por conta de um pequeno cercado de animais que havia no lugar. E claro que a mudança formal do nome não impediu a população de continuar usando o nome antigo, que é como um apelido carinhoso. Se hoje a vida por essas bandas é bem tranquila, no passado já houve mais movimento. Quando Diamantina ainda era Arraial do Tejuco, Curralinho servia como um ponto de parada estratégico para os tropeiros na Estrada Real e chegou a ser mais próspera comercialmente do que a futura cidade. Mas antes de conhecer as histórias que os moradores têm para nos contar sobre os dias de estrelato de Curralinho e antes também da gente saborear um prato típico que remonta aos tempos em que os tropeiros circulavam pela região, nós vamos fazer um passeio aqui pertinho que com certeza vai te impressionar. A
apenas 1 quilômetro do povoado encontra-se a Gruta do Salitre, uma deslumbrante formação rochosa conhecida por sua acústica perfeita e pelos paredões gigantes. Caminhar pelos cânions da gruta oferece uma experiência quase espiritual. É como estar diante de uma catedral esculpida pela própria natureza. Quem vai conversar com a gente sobre este incrível atrativo é o biólogo Alex Azevedo, responsável pelo Instituto Biotrópicos, uma organização não governamental de caráter socioambiental que administra o acesso à gruta. A Gruta do Salitre, ela faz parte da Serra do Espinhaço, que a gente chama de a única cordilheira brasileira, que é um espaço territorial com mais de 1.200 quilômetros de extensão, que se formou há 1 bilhão de anos atrás, através do soerguimento de tudo aquilo que um dia foi fundo do mar e foi trazendo aquelas rochas desse assoalho do mar para a superfície, foi subindo, subindo. E a Gruta do Salitre, então, ela se formou quando toda essa movimentação rochosa estava acontecendo. É uma beleza que aflora nesse complexo rochoso que abriga a caverna. Então nós temos uma caverna onde não está aberta a visitação, mas a beleza dela é todo esse conjunto, que a gente costuma dizer até quase que parece um castelo medieval, porque quando essas paredes subiram, se romperam, fraturando, formando cânions com paredões de 30 até 80 metros de altura, foi gerando essas passagens, que hoje é o percurso, né, turístico de quem visita a gruta. Um dos moradores de Curralinho, que conhece bem a área da Gruta do Salitre, é o Ailton, que fez uma mudança inusitada de carreira e nos contou algumas curiosidades sobre a biodiversidade local. Antes de eu ir trabalhar na gruta, eu trabalhava no garimpo. Mas, porém, aí pintou a oportunidade para eu ir trabalhar na gruta, então eu deixei o garimpo. Então já tem 11 anos que eu já deixei o garimpo e fui trabalhar na gruta. Então, até hoje eu estou trabalhando lá. Então, para mim, é uma felicidade trabalhar na gruta. Porque através desse trabalho eu tive várias oportunidades de aprender várias coisas. Dentro da gruta é encontrado o mocó, que é um bichinho do cerrado, né? É uma espécie de roedor, a gente encontra ele lá na gruta, o mocó. E os pássaros. E tem as serpentes também, que encontramos, que é encontrada lá dentro da gruta. Mas, porém, nós não encontramos serpentes peçonhentas lá dentro, não. Uma característica que marca a trilha da gruta é a presença abundante dos líquens, que surgem em diferentes colorações e que traduzem a pureza do ar. Uma galeria de líquens expostos é um reflexo de que o ecossistema está bem conservado. Os líquens são organismos formados por espécies em simbiose, o que quer dizer viver juntos. E assim também deve ser a relação entre todos os responsáveis pela preservação da gruta. Uma simbiose entre gestores e comunidade, como nos conta o Alex. Alex, eu queria que você me explicasse como é que funciona a gestão aqui da gruta hoje. Eu sei que tem a sua participação através da ONG, mas há muito ativamente os moradores aqui de Curralinho que estão inseridos nesse dia a dia, né? Exatamente, Matheus. Essa presença dos moradores de Curralinho, ela foi desde o começo fundamental para que essa gestão cidadã acontecesse, né? Então aqui nós estamos falando de uma gestão de uma área privada que está sendo gerido por um ente privado, que é o Instituto Biotrópicos, né? Uma organização não governamental, mas que em parceria com os moradores de Curralinho, a gente faz essa gestão compartilhada. Já são 12 anos de gestão. E como que é distribuída, né, essas responsabilidades? Os próprios moradores, já tivemos hora mais, hora menos, né, pessoas engajadas, elas se reúnem, elas próprias montam uma escala dos dias que as pessoas vão atuar aqui para receber os visitantes. Eles tiveram um treinamento, né? Houve muita troca também com o que eles conheciam da gruta, para eles poderem conversar, né? Para eles interagirem com os visitantes. Hoje nós já conseguimos o reconhecimento do turista, não é à toa que nós conseguimos o certificado de excelência, né, do TripAdvisor, que é um site tão importante, né, que baliza muito os comentários, né, as considerações do visitante. Então nós conseguimos por anos consecutivos esse reconhecimento.
certificado. E claro, né, o trade turístico de Diamantina como um todo observa com muito carinho, porque eles sabiam o que era e o que se tornou hoje. E a gente tem que lembrar que mais do que uma empresa por trás, volto a dizer, né, é um formato onde o cidadão está envolvido, né? É um engajamento popular, né? Então foi realmente um projeto socioambiental. Mais do que uma iniciativa de empreendedorismo, foi uma iniciativa socioambiental. Claro, existe o lado empreendedor também, porque a gente quer que aqui esse local gere essa renda alternativa para a comunidade vizinha. E é isso que a gente tem conquistado, né? Conservação e geração de oportunidades para a região. Para encerrar nosso passeio por aqui, eu deixo uma curiosidade. Este refúgio de conservação pode funcionar também como um palco de conservatório. A acústica e ressonância da gruta a transformam num anfiteatro natural, que até atrai músicos para a realização de concertos a céu aberto. E por falar em arte, não foi só Curralinho que chamou a atenção das câmeras de filmagem. Ao longo dos anos, a gruta tem sido cenários para várias obras audiovisuais, como os filmes Chica da Silva e Vida de Menina, as novelas Rei Davi e Liberdade, Liberdade e a minissérie A Cura. Não há artista que resista à inspiração que a beleza da gruta oferece. Quase de volta para o povoado. Mas antes, vamos aproveitar que ainda estamos no clima de imersão com a natureza para fazer um rápido sobrevoo na Cachoeira da Subestação, mais um dos encantos dos arredores de Curralinho. Essas águas foram as responsáveis por alimentar o gerador de energia que ficava no prédio da fictícia Prefeitura de Coroado. Lembra do que falamos na abertura da reportagem? Sim, este local guarda marcas de uma cidade que nunca existiu. Ao menos não na vida real, somente nas telas da TV. Vamos então matar a curiosidade para saber como foi que esse recanto isolado do interior de Minas Gerais acabou se transformando no cenário perfeito para um melodrama. E quem estava por aqui vivenciando isso tudo foi ele mesmo, o Ailton, o nosso amigo guia de turismo, ex-garimpeiro e até ex-assistente de produção de telenovela. Ailton, em 1995 aqui então foi gravada a segunda versão da novela Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. E você participou disso? Sim, participei. Primeiro você foi figurante e depois você foi o quê? Depois eu trabalhei na parte de produção da novela. De produção da produção, novela. Então quer dizer que eu estou aqui conversando com um cidadão que já foi produtor de novela. Tipo assim, na produção. Tinha as pessoas que produziam a novela, eu trabalhava com eles. Que bacana. Entendeu? E isso aqui, durante muito tempo, então, foram 9 meses de gravação? Foram 9 meses de gravação. Muitas coisas foram mudadas. Por exemplo, a delegacia foi construída. Não foi nada construído. Nada foi construído? Tipo assim, sabe por quê? O que aconteceu? Porque em 95, a Rede Globo estava completando 30 anos. Sim. A primeira versão da Irmãos Coragem tinha sido um grande sucesso. Então eles queriam reprisar ela para homenagear a Globo. Aí, mas só porém, o estúdio da Rede Globo tinha pegado fogo lá no Rio de Janeiro. E a fita da novela estava dentro do estúdio. Porque a primeira versão dela foi gravada lá na Bahia, na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Aí, então, eles queriam reprisar ela, mas só porém, como a fita tinha pegado fogo, eles voltaram lá na cidadezinha que eles tinham gravado ela, mas só que já tinha passado 20 anos e a cidadezinha já tinha mudado completamente. Aí, como eles estavam abordando a história do garimpo, eles vieram para Diamantina. Aí, então começaram a andar nos distritos de Diamantina. Aí eles encontraram o Curralinho. O Curralinho era quando eles encontraram aqui, Curralinho, eles falaram assim, aqui é o lugar. Mas nada foi construído? Nada foi construído. E a delegacia já existia? Já existia. Era uma casa? Ela era uma casa. E foi adaptada? Agora, e a réplica do mercado? Só a réplica do mercado foi construída. Ah, sim. A réplica do mercado não existia, foi feita. O grande ator Cláudio Marzo, falecido em 2015,
e que teve o privilégio de poder atuar nas duas versões de Irmãos Coragem, foi homenageado com um busto exposto aqui em Curralinho, um símbolo do quanto a comunidade foi impactada ao se ver representada em uma obra tão importante da nossa ficção. Ficção que anda bem junto com a realidade. Essa casa aqui, por exemplo, na época da novela Irmãos Coragem, foi o Hotel Palhares. Mas antes disso, e numa vida real que de fato aconteceu, na época áurea do garimpo, das tropas, foi um cinema, um projeto muito pioneiro e que mostra o quanto essa região era desenvolvida para a época. Mas deixando de lado a ficção e também o passado, eu convido você a adentrar o presente com um olhar de futuro. A gente precisa muito que você que nos assiste aqui se inscreva no nosso canal, clique no sininho e ative a notificação. Sabe por quê? A gente, olhando os nossos dados, nós percebemos que cerca de 80%, 85% de quem nos assiste frequentemente ainda não é inscrito em nosso canal. E isso é muito fácil, você clica em inscrever ali, é gratuito e vai nos ajudar bastante. Deixa também o seu like, né, o joinha, a curtida e o seu comentário, dizendo tanto o que você está achando desse episódio, quanto de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Se você assiste pela televisão, mais de 50% das pessoas veem na TV, eu te peço que pegue o seu celular, acesse lá o aplicativo do YouTube e dê essa moral. Vai ajudar demais o nosso programa a seguir pelos caminhos do Brasil, contando boas histórias para você. E aqui a gente continua mostrando mais do que Curralinho, Extração ou Coroado, como preferir, tem para evidenciar para o seu visitante. Passada a gravação da novela, a cidade de Coroado, que existiu somente por 9 meses e na ficção, voltou a não mais existir, embora a placa da prefeitura tenha ficado para celebrar essa memória. E por aqui, a tranquilidade novamente tomou conta do lugar. A passagem dos garimpeiros e tropeiros nos tempos áureos da exploração das jazidas na região, além de ter deixado muitas histórias, deixou também suas marcas na saborosa culinária local. E eu nem tô falando dos tradicionais feijão tropeiro ou do arroz de garimpeiro. Você aí de casa já ouviu falar no quiabo da Lapa? A gente vai experimentar essa deliciosa iguaria das Serras Mineiras e quem vai preparar nossa merenda é o seu Jangão e a Dona Preta, um casal muito carismático que resolveu trocar a vida na cidade de Diamantina pelo sossego de Curralinho. Cá estamos nós com meu amigo Murilo, mas se falar por Murilo aqui, o pessoal tem dificuldade de saber quem é. Isso. Agora falou Jangão. Jangão, todo mundo já conhece. Você não nasceu aqui no Curralinho, não? Não, nasci em Diamantina, lá nos Quadrintem. E aí, como é que começa a sua relação com aí, Curralinho? Aqui começou assim, que eu trabalhava na fábrica Toninho Duarte, aí eu aposentei lá em 97. E eu era doido para comprar um pedaço aqui, né? E nessa época eu aposentei, eu comprei aqui na mão de um colega meu, o terreno aqui, e já tem 26 anos já. 12 anos nós estamos morando aqui. 12 anos? Morando mesmo, é. E o restaurante? Aí o restaurante que surgiu assim, aí para ficar aqui, sem saber o que ia fazer, eu falei assim, tá bom nós vender comida aqui. Aí nós publicamos aí que nós estávamos vendendo comida, um bocado de gente começou a pegar malmita mesmo, por mês, sabe? Aí os povos da faculdade que moravam aqui, um bocado de gente pegava malmita na nossa mão. Hoje, um bocado foi embora, mas até hoje nós ainda entregamos malmita aqui ainda pro povo aí ainda. Inclusive é o seguinte, quem está nos assistindo agora e quiser vir aqui no Jangão, conhecer meu amigo Jangão, sua esposa Dona Preta. Dona Preta também, o telefone está aparecendo aí na tela. É telefone, é WhatsApp, você manda mensagem, liga e marca. Jangão, tô indo aí querendo comer uma galinhazinha. Marcou, tá aqui esperando a pessoa. Certo. Marcou, tá combinado. Bom demais. Vamos então conhecer como é feito o prato do dia? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer um cacto, mas eu tô muito curioso para experimentar. Gente, esse aqui é o quiabo da Lapa, que os garimpeiros usavam no garimpo para alimentação. E
para funcionar, antes tem que queimar o quiabo da lapa. E sempre chega fogo nele lá ele queima os cabelinhos e tudo. Mas a gente trazendo ele aqui para casa, a gente tendo o fogão de lenha, a gente pega e leva ele no fogo, espeta ele no espeto de pau ou de ferro, igual eu tô aqui, ó, e leva ele no fogo para queimar os cabelinhos dele, para limpar. Aí, ó, aí como é que queima? Queima até sozinho, ó. Tá vendo? Aí queima os cabelinhos, a gente queima para poder os espinhos não queimar a mão, não furar a mão da gente. Aí fica mais fácil de descascar ele para poder picar, para poder fazer, para cozinhar. Aí agora a gente pega, não tem os espinhos mais para furar a mão da gente, a gente pega para descascar, ele fica mais fácil de descascar, pode até pegar, ó. Aí, ó, corta aqui assim, ó, e fica mais fácil de descascar queimando. Descasca sempre de comprido, porque é mais fácil tirar os espinhos, ó. Aí... E é rapidão, ó. Os garimpeiros usavam muito no garimpo, comia o quiabo quiabo com angu e feijão, que eles comiam. Era muito difícil a vida no garimpo. Aí, ó. E agora a gente faz como tradição, faz com frango, frango caipira. Aí, ó. Aqui é o processo para poder pôr ele no jeito de afogar. Agora que o quiabo da lapa já foi descascado e cortado, é a Dona Preta que toma as rédeas da cozinha, com a sua receita autodidata e um temperinho bem especial. Hoje a gente tem aqui, a gente mostrou Dona Preta ela fazendo, é o quiabo da lapa. Com o frango caipira. Rapaz, eu nunca comi quiabo da lapa. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui pegar um pedacinho do frango, que aqui é comigo mesmo. Cadê seu prato aqui? Deixa eu botar um pedaço. Você tem preferência de pedaço? Não, aqui? Qualquer pedaço, você pegar é isso mesmo. É, então pronto. Então é dos meus. Isso. Botamos aqui. Isso. Aqui o quiabo da lapa, eu vou botar, a minha primeira viagem nele, eu vou botar pouco. Eu quero ver se vai dar pro meu paladar, né? Isso. Porque vai que não. Bota aí pra você aí também. Eu já tô me sentindo tão em casa que quem serve o negócio sou eu mesmo. Pronto. Nós estamos aqui desde cedo gravando, então a gente já vai se sentindo em casa. Como aí você primeiro aí, deixa eu ver aí. Como é que você come esse quiabo da lapa aí? Quiabo da lapa com frango. Ah, você corta um pedacinho do frango. Você comer junto. E aí? Bom demais. Bom demais? Vamos experimentar aqui, vamos ver se eu vou gostar do quiabo da lapa. Tempero. Vamos ver se eu vou gostar do quiabo da lapa. Ó, olhando, me lembra um chuchu. Ou lá na Bahia, a gente, não sei se aqui vocês conhecem, cabacinha. Se come cabacinha. Cabacinha é a baba d'água. É, não sei, lá a gente chama de cabacinha. É a baba d'água. Me lembra também cabacinha. Vamos ver no sabor. Agora é bom. É um cortado. É um cortado. E como o tempero é muito gostoso, olha, gostei mesmo. Gostei. Quando eu vi assim, o caco e tal, eu falei, rapaz, será que esse negócio vai dar certo, rapaz? Será que Jangão vai fazer esse negócio dar certo? Não, o negócio é bom, já não. É bom, todo quem come, que nunca comeu, que come, gosta. Mas é bom de verdade. Bom. Meu amigo, valeu. Obrigado por me receber em sua casa. Muito feliz em estar aqui com vocês, em estar aqui no Curralinho, Extração Coroado. É um lugar só, mais um monte de definição. E eu até brinquei no começo do programa, Coroado, a cidade que nunca existiu. Porque existiu na ficção, mas na realidade nunca existiu. A gente até gravou em frente da prefeitura, da delegacia, que são coisas cênicas que realmente foram só para novela. Teve o nome da cidade, mas uma cidade que só existiu na ficção, na novela. Na vida real não existiu a cidade, mas tem uma comunidade super charmosa, cheia de gente boa e de boa história para contar. Então, aqui esperando todo mundo. Bora merendar? Vambora. Merendar agora e deixar de conversa. Vambora. Isso aí, ó. Uma terra acolhedora com ruas e casarões que serviram de berço para figuras e momentos históricos.
Nessa região repleta de memórias e tradições, as belezas naturais brotam imponentes no chão. E ainda assim, o maior de seus tesouros talvez seja o sorriso e a simpatia do povo mineiro. Hoje, Diamantina carrega um legado arquitetônico e cultural que foi lapidado ao longo dos séculos e que faz brilhar os olhos de seus habitantes e de quem a visita. Se os diamantes são eternos, Diamantina é inesquecível.